You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Oh, yeah. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots, but an arm of flesh. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah, like a woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. Oh, yeah, yeah. You do not lie. Hey, you do not fail. Yeah, 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 yeah. It can never ever exist. Oh, yeah. You do not lie. You do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Oh, yeah. Hey, yeah, yeah. And that road, yeah, yeah. Yeah, Babugalo, yeah, Babugalo, yeah, yeah, yeah. Nothing impossible, nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh, yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh, yeah. According to your knowledge and your will from me, what you said you have done, I just need to align, oh. Because you are not the man that changes your mind, oh, yeah. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. Anteriormente, no programa Mulheres da Graça, eu começo por dizer que a vitória não é um título, é um estado. Não vamos analisar, títulos se perdem facilmente, nós não podemos perder a vitória. E essa vitória, ela é independente realmente das nossas circunstâncias, porque Cristo é o nosso triunfo. Então, uma das maneiras de que o Filho de Deus ter a consciência de que são vitoriosos é se submeter à palavra. Isso, não desistimos, não desanimamos, porque ele depois diz, porque nós carregamos as marcas da morte de Cristo em nosso corpo. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mulheres da Graça, você que está conectado conosco, por favor, partilha mais, identifica mais alguém para estar conectado conosco no dia de hoje, do programa de hoje. Há uma palavra de Deus para nós nessa noite. Meu amado, entenda que sempre que a palavra vem com o propósito de Deus. Então, há um propósito de Deus na sua palavra para a tua vida. Há um propósito de Deus na sua palavra para a vida do teu próximo, do teu irmão. Então, você está conectado, continua a partilhar, continua a identificar mais pessoas, porque o programa Mulheres da Graça já está no ar. Como eu disse a princípio, nós somos o programa Mulheres da Graça, fazemos parte do Ministério Internacional A Graça de Deus, e a visão do nosso ministério é
mudar vida, mudar nações pelo poder da palavra de Deus. Nós cremos piamente que a única coisa que pode mudar uma nação, que pode mudar a família, é somente a palavra de Deus. E é nessa noite também que vamos partilhar a palavra de Deus, que tem poder para mudar a tua vida, que tem poder para mudar a tua família. Então, continua conectado e a partilhar o nosso programa em nome de Jesus. Não estou sozinha, estou aqui com a minha amada irmã Elsa, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, irmã Berenice, a paz do Senhor, todos que nos acompanham lá de casa. Aleluia. Assim nós queremos começar com o nosso programa, mas antes vamos pedir, quando você está, inclina a tua cabeça, toma uma posição para consagrar esse momento às mãos do Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome poderoso de Jesus, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és bom. Amado Deus, não há outro além de Ti. Amado Deus, não há outro Pai que se compara a Ti. Pai, nós te bendizemos em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, tudo em nós, Papá, bendiz o Teu santo nome. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esse programa, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de nessa noite ouvir da Tua palavra, Deus da glória. Papá, a todo momento, Senhor, desse programa nós consagramos nas Tuas mãos. Amado Espírito Santo, coopere conosco em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, fala no nosso meio a vontade do Pai, o querer do Pai para nossas vidas em nome poderoso de Jesus. Papá, a todos os amados que estão conectados, nós consagramos nas Tuas mãos, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite, Senhor, venha fazer o que Te apraz, Senhor, para as suas vidas em nome de Jesus. Papá, em nome de Jesus, o princípio, Papá, e o fim, Papá, cada momento desse programa, Deus, nós consagramos nas Tuas mãos. Amado Deus, glorifica o Teu nome nessa noite, Pai, em nome poderoso de Jesus, assim nós oramos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa nova série que é Uma Vida Vitoriosa, mas hoje o nosso subtema vai ser Os Inimigos de uma Vida Vitoriosa. Mas antes de nós passarmos para o subtema de hoje, que é Os Inimigos de uma Vida Vitoriosa, vamos fazer uma resenha daquilo que foi o nosso primeiro tema, o tema principal, que é uma vida vitoriosa. Irmã Elsa, o que dizer de uma vida vitoriosa? Amém. É uma vida vitoriosa só é possível em Cristo Jesus, não é? Como do programa passado nós tivemos a falar sobre isso, que esta vida vitoriosa encontra-se em Cristo. Só é possível na pessoa de Cristo. Porque vejamos que para que nós tenhamos essa vida vitoriosa, foi necessário Cristo morrer para que tenhamos essa vida, porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, esta vitória pertence a esta vida abundante que Cristo trouxe para nós. Então, para nós termos a vida vitoriosa, temos de estar primeiramente em Cristo. Não é possível termos uma vida vitoriosa fora de Cristo, fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus. E a própria palavra de Deus nos dá essas ferramentas, nos dá ferramentas próprias, necessárias para que nós possamos caminhar de vitória em vitória. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que vai contribuir para que o Filho de Deus possa viver de vitória em vitória está na própria palavra de Deus. Porque o conhecimento da palavra de Deus vai nos tornar perfeitos, vai nos tornar mais do que vencedores, vai nos tornar pessoas que vão andar naquilo que é a vontade de Deus. Então, para que tenhamos uma vida vitoriosa, também é necessário ter este conhecimento. Amém. Porque sem o conhecimento da palavra de Deus, sem o conhecimento da vontade de Deus, fica mesmo difícil andarmos de vitória em vitória. E a Bíblia nos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus está conosco para nos ajudar, para nos guiar, para nos dar direção naquilo que é a vontade de Deus, para que em todas as coisas nós tenhamos sempre vitória, para que em todas as coisas nós tenhamos sempre triunfo, por causa daquele que triunfou sobre todas as coisas, sobre principados, potestades. Então, esta vitória, como eu disse no princípio, só é possível com Cristo. Amém. Assim como a irmã Elsa disse que
a única maneira de nós vivemos essa vida vitoriosa é estando em Cristo. Porque a palavra está a dizer que todo aquele que foi gerado por Deus, tudo aquilo que foi gerado por Deus é vitorioso. Amém. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A palavra está a dizer que Jesus nos tirou do reino, não diz que vai nos tirar, mas a palavra está a declarar que Jesus nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Então é impossível nós estarmos em Cristo e vivemos no fracasso. A vitória nos foi garantida, nos foi dada por causa de Cristo. Quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos de novo, nós nascemos em Deus. Então, a vitória está impactada em nós. Não quer dizer que as circunstâncias negativas vão se apresentar em nós, vão se apresentar. Mas uma coisa é, nós devemos simplesmente ter a noção da nossa natureza. Amém. E a nossa natureza é natureza de vitorioso. As circunstâncias não anulam aquilo que a palavra diz sobre nós. Nós somos vitoriosos. Então, em qualquer circunstância, a consciência que nós devemos ter, ou que devemos caminhar como filho de Deus, é de que nós somos vitoriosos. Por isso está a dizer assim, no mundo tem as aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, circunstâncias negativas vão se apresentar sim, mas a vitória está do nosso lado. É por isso que está a dizer assim, tem de bom ânimo. Ainda que a circunstância não é aquele que é satisfatório, mas que o nosso coração tenha paz. É por isso que está a dizer assim, tem de bom ânimo. A palavra está a dizer que Deus nos dá a paz que o mundo não pode dar. Então, quando nós descansamos em Cristo, quando nós confiamos em Cristo, nós estamos a olhar a palavra, nós estamos a aceitar a palavra como ela é, que nós somos vencedores, que nós somos vitoriosos. E hoje vamos falar sobre os inimigos de uma vida vitoriosa. E mas eu quando estava a estudar esse tema, um dos inimigos que eu encontrei de uma vida vitoriosa somos nós mesmos. É o próprio homem. Por causa das decisões e por causa da linguagem do homem. O homem pode vir se tornar o inimigo da sua própria vitória. A palavra está a dizer em João 5:5, está a contar a história daquele homem que estava deitado numa cama e aí havia um tanque que chamado Betesda e havia muita gente enferma em roda daquele tanque. E toda vez o anjo do Senhor vinha, toda vez que o anjo do Senhor vinha e movia as águas, aquele que ia primeiramente ao tanque era sarado. Mas não tinha ninguém que pudesse pegar aquele homem e lhe colocasse no tanque quando a água era movida pelo anjo. Mas aquele homem estava naquele lugar ou naquela condição já havia 38 anos. E quando Jesus passou para aquele lugar e viu aquele homem, Jesus sabia que aquele homem já estava naquela condição há 38 anos. E quando Jesus chegou para aquele homem, a pergunta que ele fez para o homem é que, será que você quer ser são? O homem não respondeu que sim. O homem começou a justificar. Não tem ninguém que quando as águas são movidas pelo anjo, que me lance para o tanque. Então, é por isso que eu vi que um dos inimigos de uma vida vitoriosa pode ser o próprio homem. Quando o homem se conforma com a sua condição, é porque já não há algum desejo ardente para que haja uma mudança. Naquele momento, a solução estava diante daquele homem, mas o homem não olhou pela solução. Por quê? Porque ele já havia se conformado com a sua condição. Sabe, quando nós passamos por cada circunstância, passamos a lamentar, não prestamos atenção quando a solução se apresenta. Então, um dos inimigos de uma vida vitoriosa pode ser o próprio homem. Por causa da sua declaração. Aquele homem, lhe foi dito que exceção, ele começou a declarar a sua condição, que era contínua. Ele não olhou, que não prestou atenção e dizer que sim. Porque para aquele homem, a solução já não havia, porque todas as vezes que a água era movida, não tinha ninguém para lhe lançar. Mas a solução estava à sua frente.
que era Jesus. Mas ele nem conseguiu prestar atenção naquilo. Por quê? Porque ele simplesmente se conformou com a sua situação. Ele simplesmente levou a sua vida em lamentação. Ele simplesmente levou a sua vida em declarar palavras que não lhe favoreciam. E nós sabemos que aquilo que o homem declara é aquilo que ele se torna. Então, esse homem, ele simplesmente declarava palavras que não lhe favoreciam. Então, muitas das vezes, se não prestamos atenção nas nossas declarações, se não prestamos atenção na palavra de Deus que nos chega a nós, podemos perder a solução, podemos perder o triunfo que nós estamos a aguardar há muitos anos. Porque a vitória daquele homem, ou a mudança da sua vida estava à sua frente, mas ele não olhou para a solução, porque ele simplesmente estava focado nos problemas. Aleluia, glória a Deus. Isso, de facto, é verdade. E a irmã Berenice disse muito bem que o próprio homem pode se tornar inimigo de si mesmo. E uma das razões pelas quais isso acontece é a ignorância. A ignorância no facto dele não saber quem ele é. Quando ele não conhece a sua verdadeira identidade, não é? Então, com facilidade, ele é confundido por qualquer situação aparente. Em vez dele guiar-se por aquilo que ele realmente é, ele vai se deixar guiar pela circunstância à sua volta, para aquilo que é aparente à sua volta. E isso muitas das vezes leva então este homem a não prestar atenção naquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus, ou aquilo que é a verdade. Porque aqui nós temos uma passagem bíblica que está em Oséias 4:6, que diz que o meu povo, Oséias 4:6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, aqui a palavra de Deus já nos diz bem claro que quando o homem não tem o conhecimento da sua identidade, e nós estamos aqui a falar da nossa identidade em Cristo Jesus. Amém. Quando o homem não tem conhecimento da sua identidade em Cristo, então ele sofre. Então ele vai perecer, então ele vai sofrer consequências. Porque, na verdade, a nossa verdadeira identidade é Cristo. Cristo é a nossa verdadeira identidade. Mas nós temos que ver que muitas das vezes o que faz o homem ser ignorante a esta identidade é aquilo que pode ser na falta do conhecimento. Quando nós não temos esse conhecimento perfeito de quem é Cristo, ou de quem nós somos em Cristo Jesus, com facilidade nós somos, podemos dizer assim, mexidos, não é? Podemos ser mexidos, como a irmã Berenice falou muito bem desse homem. Ele, em vez de prestar atenção na solução que se apresentava ali, na solução que se identificava ali, ele olhou para a sua situação, ele olhou na sua falta de ajuda, ele olhou para a sua condição, ele olhou para os anos que ele padece naquela situação. Mas ele devia olhar logo, está aqui alguém que me pode, mesmo que ele de antemão não tenha dado conta que aquele era Cristo, que lhe podia salvar, sarar, curar, mas estava ali alguém pela qual ele reclamou toda essa vida, alguém que lhe podia ajudar para lançar nas águas quando o anjo aparecesse. Então, irmã Berenice, sim, o homem muitas das vezes é inimigo de si mesmo. É inimigo de si mesmo por quê? Porque não tem o conhecimento de quem ele é, das verdades acerca a seu respeito. A Bíblia diz, há uma passagem que está em Atos que eu amo muito, que diz que a palavra da graça de Deus tem poder para nos edificar e nos dar herança com todos os santificados. Veja que a palavra de Deus, que é o nosso espelho, que é ali onde nós encontramos quem nós somos, onde nós nos identificamos. Esta palavra, a Bíblia diz que chama a palavra da graça, que é poderosa para nos edificar, quer dizer, para nos construir, para nos dar então a revelação, para nos mostrar quem realmente nós somos. Esta mesma palavra, ela nos dá uma herança, ela tem uma herança. Que herança é essa?
Esta é a herança que os filhos de Deus devem conhecer. Não que a palavra de Deus seja a herança, mas é na palavra de Deus onde está a herança. É na palavra de Deus onde está escrito que nós somos agora filhos de Deus. Não somos apenas criaturas, somos filhos de Deus. Somos agora herdeiros de Deus. Temos agora a vida, a natureza de Deus. Temos agora a saúde divina. Quer dizer, na palavra de Deus tem tudo aquilo que é a nossa herança, aquilo que nos pertence, aquilo que na verdade nós somos. E logo quando nós nos identificamos com a palavra de Deus, não tem como nós não usufruirmos dessa herança que nós temos em Cristo Jesus. Então, creio que de fato, e a irmã Berenice também falou acerca das palavras, não? Da linguagem, né? Amém. Aquilo que, portanto, nós não podemos crer numa coisa e falar outra. Amém. Nosso discurso não pode ser diferente daquilo que nós acreditamos. Então nós devemos fazer com que aquilo que nós acreditamos se torne tão forte, tão poderoso, capaz de, em momentos ou circunstâncias como essas desse homem, não vão influenciar a nossa vida. Quer dizer, o nosso estado não pode influenciar, o nosso estado aparente ou atual, desfavorável, não pode de maneira alguma influenciar as nossas palavras. As nossas palavras é que têm sempre que influenciar o nosso estado atual. Portanto, nós vamos poder mudar as circunstâncias por meio das nossas palavras. E não foi Amém. O que nós de facto vimos acontecer naquele homem. Ele poderia muito bem, a partir do momento em que a solução se apresentou ali, ele mudar o seu discurso. Amém. Mas não foi o que Glória aconteceu. a Deus. Amém, irmã Elsa. A palavra de Deus é o próprio Deus. Amém. Então, quando nós andamos alinhados da palavra de Deus, então só o resultado só vai ser vitória. Porque nós estamos a andar naquilo que é o próprio Deus. Amém. Então é impossível nós, como a irmã Elsa disse em Oséias, a falta de conhecimento é que faz com que o homem pereça. A falta de conhecimento é que faz com que o homem se perca. A falta de conhecimento é que faz com que o homem, a vitória, a sociedade está à sua frente, mas não vê. Por quê? Por causa da falta de conhecimento. Amém. E um dos pontos também que eu encontrei, que faz com que é um dos inimigos de uma vida vitoriosa, é ouvir vozes contrárias. Amém. Sabe, irmã Elsa, as nossas decisões estão ligadas, a qualidade das nossas decisões estão ligadas às informações que nós temos. Então, quanto mais da palavra de Deus nós estamos cheios, as nossas decisões também estarão sempre alinhadas à palavra de Deus. Sabe, em Gênesis, a palavra dizer, no seu capítulo 3, mas antes, o homem, Adão, ele recebeu uma palavra da parte de Deus, que poderia comer de todos os frutos que estavam no jardim, mesmo estava no meio do jardim, que era do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele tinha esse conhecimento, ele passou essa informação a Eva. Mas a serpente se apresentou à mulher, lhe deu uma informação contrária. Mas o que aconteceu? A mulher aceitou aquela informação contrária. Então, e aquela informação contrária em que a mulher se inclinou é que lhe levou para que fosse expulso do jardim. É que lhe levou para uma vida de derrota, então, de fracasso. Então, irmã Elsa, muitas das vezes nós devemos nos assegurar naquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Aquilo que é o contrário da palavra de Deus vai sempre nos tirar daquilo que é vida de vitória. Tudo aquilo que vem contrariar a palavra de Deus vai sempre nos tirar aquilo que é o foco. A palavra dizer que Jesus que nossos olhos são fitos a Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Quando nós desviamos nossos olhos a Jesus, vamos parar de ver aquilo que é a vontade de Deus. Pedro, ele foi um discípulo que foi mais ousado quando estava no barco. Quando Jesus apareceu sobre as águas, Pedro, ele foi o único que foi ousado em dizer para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Então, naquele momento, os olhos do Pedro estavam em Jesus. Mas quando ele desviou seus olhos para olhar pela tempestade, ele começou a afundar. Então, quando nós desviamos os nossos ouvidos na informação ou na palavra de Deus, quando nós desviamos nossos olhos a Jesus, irmã Elsa, na certa, nós vamos fracassar. Pedro,
ele estava a caminhar sobre as águas quando os seus olhos estavam fitos a Jesus. Quando ele olhou para a circunstância, tirou os seus olhos na direção de Jesus, começou a cair. Assim também nós estamos no mundo. Haverá sempre situações que vamos nos apresentar, mas quando nós desviamos nossos olhos a Deus, é claro que aquilo que está em nosso redor vai tomar o domínio. Porque a linguagem do reino é diferente da linguagem do mundo. No mundo a linguagem é medo, no mundo a linguagem é dúvida, mas no reino a linguagem é fé. E no reino nós andamos por fé. Não estamos a ver, mas nós cremos que a nossa vida é de vitória em vitória. Independentemente como as circunstâncias são, mas está a dizer assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós somos vencedores. Quando nós desviamos os nossos olhos a Deus, então o mundo vai tomar domínio sobre nós. Então um dos inimigos de uma vida vitoriosa é quando nós desviamos os nossos olhos a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, amada Berta. Amém, a paz. Shalom para você, amada, que se conectou conosco a esta hora. Eu vejo que hoje o nosso painel está bem recheado lá em casa. Amém. E não vamos saudar assim pessoal, porque o pessoal está mesmo em peso. Mas nós queremos escolher as vossas opiniões, aquilo que o Espírito vai trazendo no teu espírito, com base aquilo que estamos a ouvir aqui. Está sendo muito abençoado o nosso programa, graças a Deus. Paz, irmã Bruna Botelho, sim, porque é a primeira vez que se conecta ao programa. Irmã Laura, irmã Esmeralda, irmã Lauriana, paz, Senhor, a todas vocês. Hoje nós estamos a falar dos inimigos de uma vida vitoriosa. São muitos inimigos, irmã Berenice. Por isso nós também queremos ouvir da parte dos nossos amados que estão aí em casa, das nossas amadas. O que é que impede de nós, os cristãos, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, temos tudo para dar certo? Mas por que é que nós temos... Sabe, irmã Elsa, nota-se que os cristãos são as pessoas que têm mais dificuldades na vida. Já a irmã só pode concordar comigo. É caricato isso. É caricato, mas é verdade. Os cristãos são as pessoas que apresentam muito mais dificuldades. Então, minhas amadas aí em casa, minhas amadas que estão conectadas, por que é que nós, os cristãos, enfrentamos muitas dificuldades? Quais são os inimigos que nos impedem de nós termos uma vida vitoriosa? Visto, irmã Berenice, que a vitória é um fato. Nada e ninguém vai mudar o facto de Jesus ter conquistado a vitória para nós. Nada. A Bíblia diz que castigo que estava sobre si nos trouxe a paz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, tudo mais para nos dar vitória. Nós vimos que a palavra vai dizer que Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós não vamos voltar mais lá. Nós já saímos, nós já estamos em cima, ou seja, nós já somos vitoriosos. Mas então por que nós não manifestamos essas vitórias dia a dia? Eu quero ouvir de você, minha amada, eu quero muito ler o teu comentário aqui. Aquilo que Deus vai falar contigo a respeito dessa pergunta, a respeito desse tema. Quero muito que você nos abençoe com a sua opinião. E eu estava a ouvir atentamente o que as minhas amadas estavam a dizer. Eu poderia ficar do outro lado só a ouvir, que estava a ser muito abençoador. Mas, sabe, enquanto eu meditava em Berenice, e eu refletia a respeito dos inimigos, a primeira coisa que eu consegui perceber, o primeiro inimigo para que a gente tenha uma vida vitoriosa é Satanás. Satanás é o nosso primeiro inimigo, e entender essa verdade já faz com que a gente se posicione de maneira diferente a não procurar atribuir as responsabilidades dos nossos fracassos a outro. Porque esse também é uma particularidade que nós temos muito. Quando a gente não consegue, quando a gente está aí, atribuímos as nossas responsabilidades a outro, a palavra do Senhor vai dizer em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, há uma luta. Não obstante ao facto de Jesus ter conquistado a vitória para nós, não obstante ao facto de termos sido resgatados do domínio das trevas, daí sim, e isso sim é o motivo pelo qual Satanás declarou luta contra nós, porque nós estávamos sob o seu domínio, nós estávamos em suas mãos. Alguém nos resgatou das mãos de Satanás e Satanás não tem estado contente. Ele faz de tudo, ele investe 100% do seu tempo, ele investe as 24 horas que o dia tem, ele investe tudo de si
para que a gente tenha dificuldades, para que a gente tenha desafios. Então, Satanás, ele é o primeiro e o principal inimigo para que um cristão tenha uma vida vitoriosa, ou manifeste, porque nós temos a vida vitoriosa, mas para que um cristão manifeste uma vida cheia de vitória. Porque, por isso a palavra está a dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta são contra hostes, são contra os espíritos nas regiões celestiais. Então, e a palavra também nos ensina como nós devemos vencer essas lutas. E é aquilo que eu ouvi atentamente, a irmã Berenice falava, e a irmã Elsa também falava, a respeito da palavra de Deus, a respeito de você conhecer-se a si, ou conhecer a sua identidade em Cristo Jesus. Quem você é? Porque esse conhecimento é que vai gerar a tua arma de defesa e talvez até de ataque também. Porque repara, quando você conhece a sua identidade em Cristo Jesus, a palavra do Senhor vai dizer, por exemplo, em Mateus 16, Jesus está dizendo assim, olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, irmã Elsa, eu entendi algo a respeito desse versículo. Durante muito tempo nós lemos esse versículo e a impressão que a gente tem, ou a leitura que a gente faz, é que o inferno vai vir contra nós. Mas, na verdade, esse versículo, ele fala ao contrário. Repara que portas, elas não atacam. Porta é uma ferramenta de defesa. Então, e Jesus já diz assim, vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Se as portas do inferno não vão prevalecer, porque alguém está a atacar o inferno. Ou seja, aqui é o inferno que vai ser atacado e não o contrário. Ou seja, um filho de Deus vai atacar o inferno até o ponto de deixar cair as portas do inferno. Então, como é que isso, o que isso tem a ver com a vida vitoriosa? A vida vitoriosa, conforme a irmã Berenice estava a dizer, quando você conhece a tua identidade, quando você sabe aquilo que você carrega, aquilo que você tem, tudo que o inferno te apresentar como limite, você vai deixar cair, não vai prevalecer. Então, é de tal importância nós sabermos quem nós somos e conhecermos quem é o nosso inimigo. Porque muitas das vezes, no teu percurso, Satanás vai te apresentar doenças. Então, essa doença precisa cair. Amém. É uma porta que o inferno está a te apresentar. Então, quando Jesus diz assim que você está edificada sobre ele e as portas do inferno não vão prevalecer, é justamente por causa do percurso, do caminho e das limitações que Satanás vai nos apresentando. Então, sempre que Satanás lhe apresentar uma limitação, o conhecimento que você tem a respeito da tua identidade vai te dar habilidade, vai te dar convicção de dizer que eu posso passar por cima disso. Isso não é um limite para mim. Amém. E também um dos inimigos também que eu encontrei de uma vida vitoriosa é quando nós não temos uma vida constante de oração. Porque nós não temos uma vida constante de oração, nós nos colocamos numa posição de desvantagem. Porque a palavra está a dizer em Jeremias 33:3, clame a mim e eu te responderei. Te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quanto mais oramos, mais vantagem nós estamos. Porque as piores decisões que um homem, que uma mulher pode tomar é quando está a orar pouco. No momento que nós oramos pouco ou buscamos pouco a Deus, é no momento que nós tomamos as piores decisões das nossas vidas. E piores decisões levam sempre a fracasso. Então, um dos inimigos de uma vida vitoriosa é quando não temos uma vida constante de oração. Porque nós estamos numa vida constante de oração, Deus vai nos revelar as coisas. Porque quanto mais oração, mais revelação. Então, quanto menos você vai orar, mais de desvantagem você vai estar, mais decisões erradas você vai ter. Porque é no lugar de oração onde nós recebemos instruções. Nós temos a vitória sim, mas nós temos que receber uma instrução de como andar nessa vida vitoriosa, como nos manter nessa posição de vitorioso. É através da palavra de Deus, é através da instrução que vem no lugar de oração. Então, quanto menos oração, menos revelação nós recebemos da parte de Deus. E aí vamos estar sempre em posição de desvantagem. Uau! A irmã Isabel está a dizer assim, porque Satanás, ele é inconformado com os filhos da luz, irmã Elsa. Eu achei interessante a tua intervenção, irmã Alberta, quanto a pessoa de Satanás. Yes. Então, porque, de facto, ele sim é o inimigo da igreja, né?
é o inimigo da igreja, é o Deus deste mundo que está a cegar o entendimento das pessoas, é aquele que está a impedir com que mais pessoas venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E quanto Satanás, o nosso inimigo, sim, Satanás, número 1, como a Bíblia diz, como disseste em Efésios, né, ele é o nosso inimigo, a nossa luta é contra ele. Mas veja que Satanás, né, conforme a Bíblia nos diz também, ele realmente é derrotado, é um eterno derrotado. Não há nada que Satanás possa fazer que vai lhe tirar dessa posição de derrotado. Agora, o que realmente tem feito com que filhos de Deus não sejam, então, ou sejam derrotados por Satanás, e Satanás tem realmente impedido com que eles tenham essa vida vitoriosa, e na verdade eu penso que é a base do nosso ensinamento aqui hoje, né? Que estamos a falar mesmo da própria palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, porque assim, um filho de Deus que realmente conhece as Escrituras, tem a revelação de Cristo nele, né? Que conhece as Escrituras, ele de antemão saberá que Satanás é um inimigo derrotado. Amém. A Bíblia diz que o maligno não nos toca. A Bíblia também diz que o diabo, o vosso adversário, né? Adversário é inimigo, o vosso adversário anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Significa que ele não pode tragar todos. Então, quem são aqueles que Satanás pode tragar? Aqueles que de facto não conhecem essa verdade. Aqueles que de facto não conhecem a sua identidade. Aqueles que sabem que, apesar da enfermidade ou da falta de dinheiro, da falta de emprego, bater à sua porta, ele sabe que isto não é a verdade. Isso não faz parte da minha herança agora que estou em Cristo Jesus. Amém. Então, ele vai saber como resistir esta mentira, porque isso é uma mentira, isso não faz parte da nossa herança. A Bíblia diz que a palavra nos deu uma herança. Nós temos uma herança entre os santificados, nós temos uma, e esta herança consta na palavra de Deus. Então, quando os herdeiros de Deus, os filhos de Deus, vão buscar conhecer a sua herança, que está na palavra de Deus, a saúde divina está na palavra de Deus, a cura, as bênçãos, tudo consta na palavra de Deus. Então, quando esse filho de Deus, ele vai buscar essa informação, Satanás não lhe pode enganar, Satanás não lhe pode oprimir, ainda que ele tente, como diz a palavra, ele anda ao derredor, buscando a quem ele vai tragar. Mas quando eu conheço a palavra, então eu vou resistir a ele. Resistir a ele com o quê? Com a própria palavra de Deus, dizendo, está escrito, porque ele veio me impor a pobreza, ele veio me impor a doença. Eu disse, não, eu não aceito isso, Satanás. Está escrito que eu tenho saúde divina. Está escrito que eu sou abençoado. Está escrito que eu não terei filhos para perturbar. Quer dizer, tudo aquilo que é a minha herança em Cristo, eu como conheço, não poderei aceitar nada inferior a isso. Eu não posso aceitar uma vida inferior àquela que Deus me trouxe em Cristo Jesus. Então, um dos inimigos realmente da vida vitoriosa, sim, é Satanás. Por quê? Porque ele sempre quer enganar o povo de Deus. Mesmo sendo ele o eterno derrotado, ele ainda quer se fazer de valente. Aquele que ainda tem o domínio, tem o poder. Mas a Bíblia diz que não é assim. Para aqueles que conhecem a verdade, sabem, não é verdade. Isso não é assim. Então vai pôr ordem naquela desorganização que Satanás quer trazer. Então eu penso que realmente um dos maiores desafios dos desafios da igreja, dos filhos de Deus, é mesmo isso. É conhecer, tomar posse da sua herança em Cristo, lutar mesmo por ela, porque Satanás quer nos enganar, dizendo que nós ainda não somos, nós ainda não temos, mas não, nós já somos. Amém. Nós já temos. Então, é possuir esta verdade, independentemente, como a irmã de Berenice disse no princípio, das nossas circunstâncias. O que vai dizer se você é abençoado ou não, não é o facto de você ter um grande carro, uma grande casa. É o que a Bíblia diz. Amém. O que a Bíblia diz é que é a verdade. As circunstâncias atuais são aparentes, como a Bíblia diz mesmo, são aparentes, são temporárias. Quer dizer que elas têm tempo determinado. E isso muitas das vezes
é em função também da nossa aplicação à palavra de Deus, da nossa aplicação na oração, como disse a irmã Berenice. A vida de oração é fundamental, porque na vida de oração, é no momento de oração onde recebemos a orientação, a direção divina para cada situação. Então, o Filho de Deus não anda a tatear aonde está a solução. Não, o Filho de Deus sabe onde está a solução. O lugar da solução é ali, no lugar de oração, no lugar de buscar o entendimento, o entendimento daquela situação. Então, isso é importante. E esse conhecimento, irmã Elsa, ele não só nos torna imune às astutas ciladas de Satanás, mas ele também nos mantém focado. Ele nos dá um foco. Como a própria palavra está dizendo assim, que com nossos olhos fitos, nós miramos ao alvo. Isso é um foco. É um foco de quem sabe para onde está a ir e de quem não é movido por qualquer coisa. O que é movido por qualquer coisa? Quando você não sabe quem você é, na verdade, qualquer coisa que for definido para você, você aceita. E outra coisa, você vive. O que muitas das vezes faz com que a gente não tenha vitória? Vamos falar praticamente, vamos falar de coisas práticas, aplicáveis. De maneira aplicável. O que faz com que a gente às vezes não tenha vitória? Porque a gente não tem um propósito de vida. E quando é que a gente não tem um propósito? Quando a gente não descobriu o nosso eu em Cristo Jesus. Porque o propósito é Cristo. Amém. Né? Então, quando nós vivemos sem um propósito, nós vivemos copiando vidas alheias. E porque a gente tem crise de identidade, então nós não conseguimos nos firmar em nenhum caminho. Amém. Porque mesmo Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida, repara que ele está dizendo que vocês vão ter aflições. Que quer dizer que mesmo percorrendo o melhor caminho, as dificuldades vão nos abater. E a gente vai ter que se defender. A gente vai ter que fazer cair. Agora, repare se você percorrer um caminho errado. Pior ainda. Então, o que a irmã Elsa está a dizer é de tão importante que, de fato, quando tu não tens conhecimento da palavra, você não tem subsídio, você não tem solidez na vida para ter vitórias consecutivas. E o conhecimento, então, da palavra, eu amei o que a irmã Berenice estava a falar a respeito da oração. Porque é a plataforma na qual nós, os cristãos, nos movemos. E no programa passado, a irmã Elsa falou algo totalmente brilhante. A irmã Elsa disse assim que, olha, não existe vida vitoriosa fora de Cristo. Não existe. Então, se não existe vida vitoriosa fora de Cristo, o único alimento para mantermos as nossas vitórias é a palavra de Deus e a oração. Amém. É você pegar na palavra de Deus e orar segundo a palavra de Deus. Orar segundo, porque a palavra diz assim que essa é a nossa confiança. Se orarmos segundo a sua vontade, temos certeza que Ele nos ouve. Se nos ouve, nos responde. Então, não tem como você ser cristão e ter uma vida de constante vitória, uma vida de vitória permanente se você isola esses elementos. Se você tem desconhecimento de quem é, e sabe, normalmente quando você sabe quem você é, automaticamente você sabe quem não és. E é o que a irmã estava a dizer. Se eu sei quem eu sou, automaticamente eu sei quem eu não sou. Quando Satanás vier me apresentar alguma coisa, eu já sei de modo automático que isso não é meu. Que isso não é assim. E eu vou responder assim como Jesus respondia. Quando Satanás lhe dizia, olha, você faz isso, ele dizia, faz isso porque está escrito. Jesus dizia, também está escrito. Jesus não precisava pensar. Não, vou ainda fazer, ou vou cair ainda no erro, depois vou me lembrar que, não, está escrito, não. Quando você tem um conhecimento sólido da palavra, de quem você é, da sua herança em Cristo Jesus, você sabe exatamente o que é que você precisa fazer. E o que é que você não precisa fazer, irmã Berenice. Amém. Porque em Efésios, no seu capítulo 6, quando fala das armaduras, quando uma das armaduras que é defensiva é a espada, que é a palavra. Então, é a palavra que nós
foi o único elemento que nos foi dado para nos defendermos. Então, a espada, o que é que serve para você contra-atacar, para você lutar? Então, é com a palavra de Deus é que nós vencemos aquilo que nos é apresentado. É com a palavra de Deus que nós vencemos. Se nos apresentar alguma guerra, aleluia, se nos apresentar alguma circunstância que não corresponde àquilo que o reino diz sobre nós. Então, a palavra de Deus é a arma que foi dada aos filhos de Deus de mantermos a nossa vida vitoriosa. E como a irmã estava a dizer, que o diabo, ele é como, a palavra está dizendo em Pedro, é como um leão que está rugindo e procurando a quem tragar. Então, ele só vai tragar aquele que estiver distraído. Então, um dos inimigos também de uma vida vitoriosa é a distraição. A palavra dizer que nos tempos de Noé as pessoas casavam e davam-se em casamento, mas estava a ser anunciado o dilúvio. Eles não davam o ouvido a Noé. E quando fechou-se a arca, começou o processo do dilúvio. Por quê? Porque as pessoas não deram ouvido, porque eles se deleitavam nas suas vontades, permaneceram na distraição. Então, a distraição é um dos maiores inimigos de uma vida vitoriosa. Podemos perder a nossa vitória por causa da distraição. Porque a distraição te tira o foco, como a irmã Alberta disse. Na terra nós temos que andar com um propósito. Então, só quando andar com um propósito, é preciso andar com um conhecimento. Porque o que sustenta um propósito é o conhecimento que você tem dela. Então, ninguém anda com um propósito sem um conhecimento. Então, o que vai segurar um homem ou uma mulher é o propósito. Porque todo propósito carrega com ele o conhecimento. Então, a distraição é o momento que o homem anda sem foco, sem propósito. E quando você está na distraição, é impossível você andar em vitória em vitória. Amém, irmã Berenice. E isso é tão importante, porque a distração, ou você andar distraído, além de você andar sem foco, você não tem discernimento. E quem tem discernimento, irmã Elsa, tem sabedoria para se antecipar no tempo. Amém. Quem tem discernimento, quem consegue discernir o tempo, ele sabe se antecipar. Amém. Ele sabe ver os ataques antes mesmo deles se manifestarem. Então, uma vida de distração normalmente faz você andar num calendário oposto ao de Cristo. Amém. Faz com que você não perceba quando é que Cristo quer que você descanse e quando é que Cristo quer que você se movimente. Repara que, por exemplo, os discípulos estavam num barco com Cristo estava descansado, mas a Bíblia diz que eles estavam apavorados. Porque quando você não compreende a linguagem de Cristo, você anda em contramão. E quando Cristo precisava que eles ficavam acordados e preocupados, a Bíblia vai dizer que eles estavam a dormir. Então, um dos segredos de você ter uma vida vitoriosa é, de facto, você ter uma vida vigilante. Amém. É, de facto, você estar com os olhos acordados, os olhos espirituais. E como é que você vai ter? Vai ter com base naquilo que nós estamos aqui a falar, através da palavra, através da oração. Só esses elementos mantêm você ativo na atmosfera espiritual e te deem a visão daquilo que visivelmente não se pode ver, né? Ou que os olhos humanos não conseguem demonstrar. Então, de fato, a distração é um inimigo, e a Bíblia própria vai dizer assim que o Deus dessa era cegou o entendimento. Às vezes, como é que Satanás nos cega? Por meio da distração. Por meio de coisas que não têm a ver com o nosso propósito, mas que parecem-se com o nosso propósito. Porque a distraição é que vai provocar atraso de muitas coisas se realizar na tua vida. Isso é tão interessante, mas porque muitas vezes Satanás ele nos apresenta caminhos que parecem caminhos da promessa, mas que eles não é. Que no final acaba levando à perdição. E são justamente esses caminhos camuflados que nos levam a distrair. E vimos que isso que a irmã Berenice falou, esse outro item, né, dos inimigos da vitória, que é a tal distração. Vimos que esse tem sido uma das armas de Satanás. As armas de Satanás para que leve mesmo as pessoas a uma vida bem ocupada. Quer dizer, nós temos em mente que estamos muito ocupados.
fazendo alguma coisa, mas na verdade nada, a coisa que estamos a fazer não é algo que nos promete para a vida eterna. É tudo nesta base deste plano. Está tudo aqui neste plano. E nós sabemos que nós somos apenas peregrinos aqui. Então, como filhos de Deus, nosso foco tem que estar lá, no que é celestial, no que não é corrompível, não é? Então, e como eu dizia, tem sido uma das táticas de Satanás. Se nós repararmos em Gênesis, quando ali Faraó ouviu falar, estava a ver ali as reclamações já dos filhos de Israel, dos hebreus, ele dizia, dá mais trabalho a eles, para que eles não se ocupem muito com essas coisinhas deles, tá vendo? Então, uma das formas mesmo de Satanás poder enredar os filhos de Deus é mesmo a distração. Às vezes dando muita ocupação naquilo que são as tarefas sociais ou laborais, né? O emprego, lá, o trabalho, lá, a escola. Quer dizer, é muita coisa. Eles não. Eu estou muito ocupado com muita coisa, mas não com o necessário. É aquilo que aconteceu com Maria. Com Marta e Maria. Jesus dizia, uma coisa só é necessária. Você está ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Que a irmã Elsa estava a dizer, irmã, só para dar ênfase no que está a dizer, vai continuar. A irmã Elsa disse algo há pouco, disse assim que a vida vitoriosa, ela não é manifestada, ou não é fundamentada no carro ou em postos que você vai conseguir, mas é na declaração daquilo que a palavra diz que você é. Sim. Então, e às vezes nós temos a impressão de que se eu ter 3 empregos, se eu ter fazer vários business, trabalhar aí, fazer aqui, eu vou conseguir ter uma vida vitoriosa. Mas a vida vitoriosa, ela vai muito além, e é disso que nós estamos aqui a tratar, muito além daquilo que a gente faz esforçadamente. Até porque a própria vida vitoriosa, e nós começamos aqui por dizer, ela foi conquistada por Cristo. Amém. Ela nos foi dada por Cristo. O que nós estamos aqui a abordar e nós vamos falar bem disso no próximo programa, que vai ser os princípios para termos uma vida vitoriosa. O que nós queremos levar aqui à compreensão é como manifestarmos essa vida vitoriosa. E a manifestação dessa vida vitoriosa vai muito além de eu ter 3 empregos. Amém, porque se os teus 3 empregos te tiram do teu momento com Deus, é teu inimigo. Amém? Se o meu 3 empregos, se meus 3 empregos não me tiram da minha comunhão com Deus, amém. Eu aceito os 3 empregos. Mas se os meus 3 empregos me tira a minha comunhão com Deus, se meus 3 empregos me tiram o meus momentos de vir à casa de Deus e servir a Deus, ele se torna assim um inimigo da minha vida vitoriosa. Sim, são tropeços. Na verdade, muitas das vezes nós estamos tão distraídos em relação a isso, que às vezes vamos ver que aquilo que na verdade veio como uma bênção, nós por não termos sabedoria para gerir esta bênção, aquilo pode se tornar um tropeço para nós. Aquilo vai desde um casamento, desde os filhos. Vimos que há pessoas, enquanto não tiveram filhos, eles estavam fervorosamente a servir a Deus, sempre na casa de Deus. Bastou ter filhos, bastou casar, bastou ter um emprego, já tem desculpas. Sim. Para não estar. Sim, porque o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo. Então, tudo que diz respeito àquilo que está ao seu redor, tipo, não tem mais peso do que a palavra de Deus, do que fazer a vontade de Deus. Porque ele estava declarando, estando em Cristo, já não é mais a minha vontade que reina, já não é a minha vontade que domina, mas a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade de Deus. É aquilo que o mestre estava a dizer. Se o teu emprego, se a tua vida tira daquilo que é servir a Deus, é porque você não morres com Cristo. Não, sim, daí é que tá. Porque quando nós morremos com Cristo, é para dizer, morremos com Ele, mas não mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Vivemos para fazer a vontade de Deus. Se o casamento ou os filhos que o Senhor te deu e você afastou, porque a tua motivação não era o Senhor.
Era assim a tua própria vontade. Então, um dos inimigos da vida vitoriosa é quando nós colocamos a nossa vontade à frente, não a vontade de Deus. Tá vendo? Desculpa só, irmã Adalberta. Porque nós quando colocamos a vontade de Deus em frente de todas as coisas, a vitória será sempre permanente em nossas vidas. É o que aconteceu com o profeta. Ele que nos apresentou na viúva de Serepta. Ela só tinha um pouco de azeite e farinha. E o profeta disse para ele: primeiro faça para mim. Então quer dizer que primeiro é Deus. E nós vimos que quando ela obedeceu essa palavra, na sua casa não faltou azeite na botija, não faltou farinha. Por quê? Porque ela buscou primeiro a vontade de Deus, obedecer a Deus. Buscou primeiro colocar Deus à frente das suas circunstâncias, daquilo que estava se apresentando na sua vida, aquilo que era a sua realidade. Então, nós quando colocamos a nossa vontade, ou o nosso querer, o nosso desejo, nós estamos a caminhar para fracasso. Mas uma coisa é, quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, a nossa vitória será sempre garantida. Porque a palavra está a dizer: aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Amém. Então a mulher, ela aceitou colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. Era a sua vida, era a vida do seu filho. Mas ela escolheu obedecer a palavra de Deus, a palavra do homem de Deus. Então, Paulo está a dizer, nós temos que olhar para essa palavra. Não nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. Então não é a nossa vontade primeiro, mas é a vontade de Deus. Então, quando nós colocamos nossa vontade acima ou à frente da vontade de Deus, na certa vamos andar em fracassos. O que acontece? Sabe, eu gosto, Gálatas 2:20 me sustentou durante muito tempo. Paulo, quando fala assim: já estou crucificado com Cristo, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O que acontece aqui, irmã Elsa? Acontece aquilo que nós estamos a falar desde o princípio. É você, primeiro, aceitar Jesus, você conhecer a sua identidade e você, quando você compreende que você aceitou Cristo, morreu e ressuscitou com Cristo, você se alinha ao propósito de Cristo. Amém. O que acontece? Nós fizemos daquilo que são os efeitos secundários de sermos salvos como propósito. Ou seja, o ter casamento, o ter família, é um efeito secundário de eu ter Jesus, de eu aceitar Cristo. Ou seja, são as bênçãos que estão no pacote da salvação. O ter 2 empregos, 3 empregos, ter muitos carros, ter uma vida próspera, ter uma empresa grande, ser gerente de uma empresa, ser dono de uma empresa, é resultado de eu ser salvo. É algo que está dentro do pacote da salvação. Não é o meu propósito. Tampouco a minha missão. Qual é a minha missão? Fazer Cristo conhecido. Porque é para isso que nós fomos chamados, fazer discípulo. E qual é o meu propósito? O meu propósito é o propósito de Deus. Yes. Nós somos instrumentos da vontade de Deus para o cumprimento de um propósito. Essa verdade precisa estar bem patente em nós. Porque quando essa verdade estiver bem patente em nós, nós vamos perceber que tudo aquilo que eu faço é apenas para cooperar com a minha missão. A minha família para cooperar com a minha missão. O meu emprego para cooperar com a minha missão. Tudo que eu faço é para... E quando eu tenho essa consciência, irmã Elsa, vem a dificuldade que vier, não vai me parar. Quando é que as dificuldades começam a me parar? Quando é que os limites, eles se tornam um gigante na minha vida? Quando eu faço das minhas atividades ou da minha vida o meu propósito. Repara que a palavra está a dizer que nós percorremos fitos olhando para Cristo e não olhando para o salário ou olhando para repara que há pessoas, por exemplo, que têm um teto. Esse ano eu preciso atingir 10 milhões de kwanzas ou 10 milhões de dólares. E ele trabalha arduamente para isso. Ele só tem o foco nisso. É bom ter foco, mas ele só tem o único objetivo na vida dele é esse. Já não tem outro objetivo. Tá, vou ter 10 milhões de dólares, mas e daí depois? Então, nós precisamos alinhar o nosso propósito de vida a Deus. Amém. E que nós não temos propósito, o propósito é de Deus. E nós só estamos aqui para cumprir propósito. E o cumprimento desse propósito, ou o percurso que nós vamos percorrer para cumprir esse propósito, vai então determinar a vida que nós vamos ter.
Alguém dizia que mais vale uma porta fechada por Deus do que uma porta que Deus não abriu. Ou seja, uma porta aberta por Satanás. Então, nós precisamos entender que a vida vitoriosa, ela vai muito além daquilo que a gente almeja alcançar aqui na Terra. A vida vitoriosa é manifestar Cristo aqui na Terra. É manifestar o caráter de Deus. Por isso é que ele está dizendo assim que nós exalamos a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, nós somos modelos de Cristo aqui na Terra e enquanto passamos, nós manifestamos a fragrância do seu conhecimento. Isso é que é ter uma vida vitoriosa. Irmã Elsa. Amém. Vai fazer o apelo, né? E vamos estamos ao fim. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. E para que corramos essa carreira, que sejamos perseverantes nesta carreira, não há outra coisa senão olhar para Cristo. Né? Como as minhas irmãs já disseram, como diz a Bíblia, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Portanto, é aquele que começa conosco a nossa fé, é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Amém. Então, nesta noite, eu quero falar com você que nos acompanha, talvez seja a sua primeira vez, ou você já tem estado a acompanhar-nos, mas não tem a convicção, a certeza do perdão dos seus pecados. Jesus não é este Senhor, Jesus ainda não se tornou o Senhor da sua vida, portanto você não tem experimentado esta vida de vitória. Você tem conhecido muitos inimigos que se levantaram contra a sua vida, contra a sua caminhada, contra os seus projetos, mas hoje nesta noite nós queremos te convidar a você receber aquele que é o autor da vida, aquele que é o autor do sucesso, da vitória. Então, se você nesta noite o receber no seu coração, tê-lo como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, você de agora em diante poderá experimentar esta vida de vitória, independentemente dos inimigos que possam surgir à sua volta, dos inimigos que possam se levantar contra a sua vitória, mas saiba que a vitória que temos em Cristo Jesus, ela é inabalável. Ninguém pode receber, ninguém pode mudar aquilo que ela já estabeleceu, que nós somos mais do que vencedores. Então, amém, faça comigo esta oração nesta noite, repita após mim essas palavras. Com isso você estará declarando a sua fé nele, você estará declarando com as suas palavras que você acredita nele, e de acordo à Bíblia diz que se com o coração você acreditar e com a boca você confessar, você será salvo. Amém? Então faça comigo esta oração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és Deus, creio que morrestes por mim e ressuscitastes para mim, para que eu seja justificado diante de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio em Ti, creio que me trouxestes vida e vida com abundância. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado pela vida eterna. Eu agora creio em Ti e Te recebo no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, Senhor Jesus, porque agora eu sou filho de Deus, faço parte da família de Deus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. E assim chegamos ao fim de mais um programa Mulheres da Graça. Nós estamos aqui nesta página, Ministério A Graça de Deus, quinzenalmente. Nós vamos voltar fazendo o fecho. Correu tão rápido, nem mais essa série. Nós vamos fazer o fecho no próximo programa. E nós vamos falar então de princípios para manifestarmos uma vida vitoriosa. O que fazer? Tá, Satanás é o adversário, a distração existe, todos esses inimigos que nós falamos, mas como passar por cima? Como fazer, como ter vitórias constantes. Nós estaremos aqui pela graça de Deus falando desse tema e, claro, deixa o teu feedback aí embaixo, deixa a tua opinião, deixa a tua mensagem. O que o Senhor falou contigo durante o programa? Nós queremos ler no próximo programa.
Nessa noite não continuamos a leitura porque perdemos o contato com o nosso monitor que estava aqui conosco. Então, no próximo programa vamos ter o maior prazer de ler tudo aquilo que vocês deixaram escrito nessa noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Que você ande debaixo do céu aberto. Que você prospere e que seja manifestável na tua vida as palavras que são declaradas aqui na nossa igreja. Morte só depois dos 80. Cancelamos morte prematura na sua vida. Que você tenha uma noite super abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Amém, amém.